Urgente. O gigante naval dos Estados Unidos está a caminho do Caribe, impondo um recado que reverbera do Atlântico até as profundezas da política hemisférica. A administração do Donald Trump autorizou oficialmente o envio do porta-aviões USS Gerald R. Ford, considerado o maior e mais avançado navio de guerra do mundo, para formar um grupo de combate na região do Caribe e da costa da Venezuela. A motivação oficial: combater o narcotráfico, desarticular rotas de drogas e atores ilícitos que ameaçam a segurança do hemisfério ocidental. Mas o recado não para aí. Analistas interpretam a manobra como muito mais do que uma simples missão antidroga. Trata-se de uma demonstração de força contra o governo do Nicolás Maduro na Venezuela e possivelmente de uma preparação para algo maior. O porta-aviões já deixara o mar Mediterrâneo, via Estreito de Gibraltar, e estaria no caminho para o Caribe, segundo relatos. A contagem regressiva está em curso e o tabuleiro estratégico se movimenta com rapidez. Paralelamente ao envio naval, um nível de pressão política e militar está sendo elevado. O porta-aviões estará acompanhado por navios de guerra, aeronaves de monitoramento e aviões especial inteligência, uma combinação pouco vista em tempos recentes na região. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, declarou que os cartéis que atuam no Caribe e na América Latina serão tratados como terroristas, no mesmo nível de redes como Al-Qaeda. Em resposta, o presidente Maduro fez tom ameaçador. Prometeu mobilização total do povo venezuelano, milícias prontas para defender a soberania da Venezuela e alertou que um ataque estrangeiro será recebido com resistência. Para o público brasileiro, latino-americano e global, o sinal é claro. Não estamos diante de uma simples patrulha naval ou de uma operação de rotina contra drogas. É uma declaração de guerra tácita, ou ao menos uma escalada bem fora do comum. No epicentro desta crise, a Venezuela aparece encurralada, ou à beira de estar. O governo de Maduro vem sendo acusado há anos pelos Estados Unidos de facilitar o narcotráfico, de manter milícias vinculadas ao regime e de subverter princípios democráticos. Com o gigante USS Gerald R. Ford apontando em sua direção, essa postura se torna menos sustentável. Especialistas afirmam que o objetivo da administração Trump, mais do que só interceptar drogas, é ferir o fluxo financeiro que sustenta as estruturas de poder venezuelanas, minar a fidelidade das forças armadas de Maduro e oferecer à oposição venezuelana uma janela de oportunidade. Segundo relatórios recentes, intensa atividade de inteligência americana está sendo realizada, aeronaves de vigilância operam no Caribe, forças navais ampliadas surgem na região e o cronograma para a chegada do porta-aviões mostra algo entre 10 a 18 dias para o trecho final até o litoral venezuelano, conforme especulações não oficiais. No tabuleiro geopolítico, portanto, Maduro enfrenta uma encruzilhada: resistir e ver o cerco se fechar, ou recuar, negociar ou procurar uma saída que preserve alguma autoridade. E agora? As consequências desse movimento têm ramificações para todo o continente. A direita, no sentido político de países latino-americanos que defendem instituições, soberania e combate à corrupção, vê nessa ação dos Estados Unidos uma luz de esperança. Alguém está agindo com determinação para frear o tráfico de drogas, a lava-jato hemisférica que derruba estados e corrompe futuros. Ao mesmo tempo, advogados internacionais, órgãos de direitos humanos e acadêmicos levantam o alerta. Há questões de legalidade, soberania nacional e risco de escalada militar que podem desestabilizar toda a região. Mesmo Maduro fala em invasão e mobiliza suas milícias, há o risco real de confronto. Para os espectadores, ouvintes e cidadãos latino-americanos, o convite é a atenção máxima. Acompanhe os próximos dias, observe os canais diplomáticos, monitore se haverá negociações ocultas, se Maduro recuará ou será efetivamente encurralado. A direita que valoriza liberdade, segurança e soberania tem agora um momento de viragem. Apoiar uma ação firme, sem perder de vista os princípios democráticos, será o desafio. Se essa operação for bem-sucedida no aspecto moral e prático, enfraquecer redes de tráfico, proteger fronteiras, restaurar regra de direito, ela poderá se tornar um marco. Se falhar ou degenerar em crise aberta, os custos serão altos para toda a América Latina. O recado está lançado.
Os navios americanos estão chegando, o relógio está correndo e o destino político de Maduro talvez se mova de forma irrevogável. O som das turbinas do Gerald R. Ford ecoa como um trovão distante sobre o Caribe, e cada movimento desse colosso metálico reacende um sentimento esquecido, o de que a força, quando guiada pela convicção, ainda pode mudar o rumo da história. As imagens do maior porta-aviões do planeta, cortando as águas azuis do Atlântico, não são apenas um espetáculo militar. São um símbolo de que a paciência do Ocidente se esgotou. Enquanto Nicolás Maduro aparece em transmissões pedindo paz em inglês trôpego, a realidade é que seu regime nunca quis paz, quis controle, silêncio e submissão. Agora, porém, o silêncio cede lugar ao rugido de jatos que anunciam que a era da impunidade pode estar chegando ao fim. Dentro da Casa Branca, o clima é de determinação. Fontes próximas afirmam que Donald Trump, ao autorizar o deslocamento do Gerald R. Ford, teria dito a frase que já circula entre oficiais e analistas: "Não se negocia com ditadores, se os confronta." É uma frase que carrega o peso da história e a promessa de um novo tempo. E enquanto isso, nas ruas de Caracas, os sussurros de medo se misturam com uma estranha sensação de esperança. Esperança de que, talvez, a queda de Maduro seja o início da libertação de um povo há muito tempo prisioneiro da própria fome. Do outro lado, a reação desesperada do regime se intensifica. Maduro ordena o armamento de milhões de civis, fala em invasão iminente, tenta pintar-se como vítima de uma conspiração imperialista. Mas o mundo observa e percebe o contraste gritante. Um homem isolado, encurralado por suas próprias mentiras, e uma nação inteira à beira do colapso social. A promessa de armar o povo soa mais como um grito de desespero do que um plano de defesa. Cada discurso inflamado revela o medo de quem sabe que a verdade, e não apenas os navios, está batendo à porta de Miraflores. O tempo corre. O porta-aviões segue seu curso, cortando ondas e histórias, levando consigo o peso de uma decisão que pode redefinir o mapa político das Américas. De Washington a Brasília, de Bogotá a Caracas, todos entendem que o tabuleiro mudou. Não se trata mais apenas de narcotráfico, petróleo ou influência geopolítica. Trata-se de um choque entre dois mundos, o da tirania e o da liberdade. E no meio desse embate, surge uma pergunta que ecoa como trovão. Quando o Geraldão ancorar diante da Venezuela, quem ainda estará de pé? O que vem pela frente é incerto, mas uma coisa é clara, o jogo mudou. O império de Maduro começa a ruir não apenas diante das frotas americanas, mas diante da consciência desperta de um continente que já não aceita viver de joelhos. Talvez, enfim, o Caribe esteja prestes a assistir não a uma guerra, mas a uma libertação. Uma libertação que começou com o rugido de um motor, o deslocamento de um porta-aviões e a coragem de um país que decidiu não se calar diante da escuridão. Em resumo, enquanto o porta-aviões Gerald R. Ford corta o Atlântico rumo ao Caribe, o planeta inteiro começa a reagir. Nas redações de Londres, Estocolmo e Washington, as manchetes se multiplicam. Estados Unidos envia um grupo de ataque ao Caribe. Washington mobiliza o maior porta-aviões do mundo. Maduro apela por paz. São títulos que, mais do que informar, denunciam uma virada de era. O clima é de tensão internacional, e a movimentação americana já é descrita como a mais significativa no hemisfério ocidental desde a Guerra Fria. Fontes do Pentágono confirmam que o Gerald R. Ford partiu acompanhado de destroyers e navios de apoio logístico, formando um anel de defesa com alcance suficiente para dominar todo o espaço aéreo caribenho. Não é uma operação simbólica, é uma demonstração de supremacia. O Financial Times descreveu o deslocamento como uma mensagem clara de que o Ocidente não mais tolerará regimes sustentados por tráfico, censura e milícias. Já o jornal sueco Omni destacou o impacto regional, apontando que países da América do Sul, especialmente Colômbia e Brasil, acompanham os passos do porta-aviões com atenção, temendo uma escalada militar, mas reconhecendo o poder dissuasório dessa ofensiva. Enquanto isso, Nicolás Maduro tenta transformar a crise em espetáculo. Em discurso transmitido pela televisão estatal, o ditador pediu paz e clamou aos aliados que evitem um conflito insano. O jornal sueco Aftonbladet ironizou o apelo.
Maduro suplica por calma, mas se prepara para a guerra. É o retrato perfeito da contradição de um regime que alimentou a tensão por anos e agora se vê sem saída. Em Caracas, o tom mudou. As ruas, antes repletas de propaganda e hinos revolucionários, estão silenciosas. Relatos de desertores indicam que parte das Forças Armadas já demonstra hesitação em seguir ordens diretas do Palácio de Miraflores. Nos bastidores diplomáticos, o Departamento de Estado americano deixou claro que a operação naval não é uma invasão, mas uma medida de segurança hemisférica. Ainda assim, analistas observam que, pela primeira vez em décadas, a palavra mudança de regime voltou a circular abertamente nos corredores de Washington. Dentro da Venezuela, opositores enxergam o momento como o início do fim. A deputada Maria Corina Machado declarou em coletiva: "O povo venezuelano está exausto. Se o mundo enfim ouvir nossa dor, talvez ainda haja esperança." Ao mesmo tempo, governos alinhados à esquerda na América Latina se dividem. Enquanto alguns tentam defender a soberania venezuelana, outros evitam se posicionar, conscientes de que o vento político pode estar mudando. A própria União Europeia, segundo fontes diplomáticas, acompanha a movimentação com cautela favorável, interpretando a ofensiva americana como um freio moral ao avanço de regimes autoritários no continente. O mundo observa, e cada novo giro das hélices do Geraldão ecoa como um lembrete. O tempo da complacência acabou. Maduro, que por anos sustentou seu poder entre o medo e o discurso revolucionário, agora enfrenta algo que não pode controlar: o peso da história e o despertar de um continente cansado de promessas quebradas. Se o porta-aviões é o símbolo do poder americano, neste momento ele também representa algo maior: a resistência de uma civilização que ainda acredita na liberdade, na verdade e no direito de um povo viver sem medo. O Caribe está em silêncio, mas o mundo inteiro segura a respiração. O Geraldão avança, e com ele, talvez, o início de uma nova página para a América Latina.